Bem-vindos a mais um episódio do programa Observatório Yesine. Eu me chamo Sabrina e no episódio de hoje vamos contar com a presença da Laura Ferraza para falarmos sobre a história do figurino no cinema. Dessa vez, focando nos anos 30 e acompanhando um pouquinho da transição entre o cinema mudo e o cinema falado também na construção do figurino. Fiquem agora com o episódio de hoje. Eu vou começar falando um pouco da estética da moda dos anos 30, que, aliás, ela é super influenciada pelo cinema. Então, acho que é mais um dos motivos pelos quais eu gosto tanto dos anos 30. Também é o estabelecimento assim, definitivo do que a gente chama de Star System, né? Das grandes estrelas do cinema. E também é chamada, às vezes, a Era de Ouro, né? Dos grandes estúdios. Né? Então, essa visibilidade dos artistas, ela só cresce nessa época, né, dos astros aí, como principalmente das atrizes como lançadoras de modas, né, de tendências, algo que a gente já vinha vendo ali, né, desde a década de 10, 20, isso só vem aumentar, crescer na década de 30, né? E essas trocas também estão aqui. Qual é o contexto que a gente tem, né? A gente tem em 1929 a queda da Bolsa de Nova York, que é um fato importante porque vai ter afetado, né, toda as indústrias, né, toda a economia mundial, que recém tinha se recuperado da Primeira Guerra, os Estados Unidos vinha bem economicamente, mas aí vai ver a quebra da Bolsa e isso vai afetar bastante, né, tanto o poder de consumo das pessoas, né, quanto a toda a questão da economia em geral. Então, como que a moda e o próprio cinema consegue, na verdade, reverter essa situação ao longo da década de 30, e a gente vai ver que no figurino aparecem alguns filmes um pouco mais simples, mas não some aquela suntuosidade, né? Ela segue aparecendo com força nos anos 30, né? Apesar de que a gente possa pensar que por ser um momento de crise, isso iria aparecer ou iria afetar o figurino no cinema, mas não é o que vai acontecer. Até parece que eu acho que eles vão até se pegar um pouco nesse glamour, exatamente como um contraponto do que as pessoas estavam vivendo, esse momento de dificuldade. E a volta, né, a virada que tem aí em relação a seguir com alguma coisa glamurosa, algum ponto de sonho para a pessoa comum que vai tirar ela dessa realidade que é o cinema. Ao mesmo tempo, vão ter filmes mais pé no chão, que vão ter figurinos um pouco menos suntuosos, então também vai ter uma variedade maior. A quebra da bolsa vai afetar a indústria da moda e a reação dessa indústria é a criação do pronto para vestir, para reduzir o preço de venda. Então, começa já, né, a ideia da roupa pronta, não só da roupa feita pela costureira, né, ou da roupa mandada fazer, mas começa já as lojas a ter as roupas prontas para vestir, né? Já começa aí, já tinha as lojas de departamento ainda no final do século XIX, mas a produção em massas, né, já começa a se acelerar aí a partir do pós-queda da bolsa, porque isso barateava o custo final da roupa, né, a produção em larga escala, a produção industrial de um modelo idêntico, né, e aí fomentava o consumo. Outra invenção extraordinária da década de 30 que vai afetar na moda é o zíper. E olha como isso é importante para quem trabalha com figurino. Quer dizer que se eu for fazer um figurino anterior a 1930, eu tenho que pensar que não poderia aparecer zippers nessa roupa. Porque o zíper só foi inventado na década de 30. Então, isso é um cuidado importante que a gente tem que ter, e conhecer a história, né, da moda nos ajuda nisso também. Então, o que a gente vai ver? Uma mudança na silhueta na década de 30, uma silhueta mais suave, né, com formas mais curvas, né, mais esculpidas, que acentuassem os contornos femininos. Porque a gente teve uma silhueta muito mais reta e andrógena nos anos 20,
E nos anos 30 nós temos um certo retorno à feminilidade, né, com um pouco mais de marcação da cintura, dos quadris, um pouco mais de contornos. Mas ainda não é assim uma cintura super exagerada. Então, a cintura volta à sua posição original e as saias ficam levemente evasê. A gente tem, então, sai aquela linha totalmente reta dos anos 20, a gente tem uma cintura que volta para o lugar e a parte de baixo também vai ganhando um pouco de abertura, né, num corte um pouco mais evasê, e principalmente a gente vai perceber, né, a questão dos vestidos de noite, dos vestidos mais elegantes que aparecem nos filmes, né? Eles são longos agora e eles têm muito braços, costas de fora, que é um forte aí da década de 30, bem sensuais aí também, porque seguem um pouco mais a curva. Novos tecidos também, muito uso de cetim, lamê, nos anos 30 eles gostam mais de cetim mesmo, tá? Seguem tendo, a gente vai ver alguns figurinos e também na moda, né, muita questão ainda com bordado, peles, né? Outra questão é os sutiãs moldados, que agora então não tem mais essa questão do achatamento do seio, como tinha nos anos 20, então há já uma modelagem de sutiã, né, que tenta pelo menos manter aí o formato dos seios, não tem ainda essa questão de aumento do formato, né, do volume. Invenção do fio de látex, né, um tecido sintético chamado de rayon, que também vai aparecer muito na moda, na roupa íntima, né? E para a noite, a moda dos decotes que evidenciavam as costas. Então, aqui, para a gente ver um pouco essa questão da cintura no lugar, né? E essa saia que vem um pouco mais evasê a partir do joelho. São alguns, dois modelos, né, de estilo dessa época. Desse lado, nós temos o famoso e polêmico casamento do príncipe de Gales, né, da época, com a americana divorciada. Né, tem até filmes sobre isso, eles aparecem também no The Crown. O cara abriu mão de ser rei para casar com a mulher, né, que é a Wallis Simpson aí. E é uma imagem do casamento em 37, né, que mostra, então, essa ideia do conjunto, da blusa aqui mais acinturada, a saia longa que abre em evasê, também o próprio traje do casamento dela é super moderno. Desse lado, nós temos uma fotografia da atriz Lee Miller com um vestido de noite que acentua as costas, em 1930. Acho que o fotógrafo também dessa fotografia é um fotógrafo conhecido, mas eu não botei na legenda. Né? Mas eu gosto de toda a composição e acho que serve bem para a gente ver esse estilo costas de fora nos vestidos de noite dessa época, né? Esse modelo nos deixa ver bem. Aqui a gente também tem a entrada de novos nomes, né, no mundo da moda, além da Chanel, como, por exemplo, a famosa Madeleine Vionnet, né, que já fazia o vestido que a gente chamava um vestido de inspiração clássica que ela tinha, que ela já usava muito a questão da mulagem, para quem trabalha com design, que é aquele design direto no corpo, né, sem molde, ou em viés, que eles chamam também. E aí a gente tem o uso do branco, no caso dela, tem uma preferência pelo branco. Essa tem um caimento bem suave, ó, e sempre seguindo mais agora essa curva da cintura e do quadril, que antes não aparecia tanto, né, na década anterior. Né, sempre com decote, braços de fora, né, aqui um uso de cores mais claras, esse em cetim, esse um mais curto para o dia, mas também segue o branco, segue um pouco a silhueta, que a gente está vendo muito essas gravatinhas assim também vão aparecer bastante, por exemplo, em camisas e vestidos que aparecem até nos figurinos cotidianos. Tá? Aqui algumas criações da Elsa Schiaparelli, da década de 1930. Então aqui também, ó, mesmo ela que é super inovadora, né, ela também vai seguir nessa década a silhueta da década, a tendência da década, que é o tecido em cetim, ó, as costas bem de fora, né, seguindo essa curva da cintura, né, do quadril. Aqui também nesse conjunto de dia bem justo, né, tem detalhes nos ombros, nos punhos, os chapéus bem exóticos.
Essa capa maravilhosa, né? Aliás, foi até recriada em coleções mais recentes, se inspirou nessa capa, bastante bordado também, né? Trazendo essa questão do luxo. E aí, aqui na continuação, moda e cinema na década de 30. Então, essa foi tirada algumas coisas de um livro, né, que falava assim: depois de perder muito dinheiro com o sobe e desce das bainhas, imposto deliberadamente pelas principais grifes francesas, Hollywood decidiu se aliar de maneira oficial à capital da moda. O que isso quer dizer? Que o figurino de cinema ele começou a se alinhar a essas tendências de moda cada vez mais na década de 30. Esse sobe e desce, ele se refere ao fato de que nos anos 20, a gente viu lá, começou a dar uma encurtada no final dos anos 20, no comprimento, daqui a pouco começou a alongar de novo, né? E aí, justamente, estava sempre em renovação os estilos. Então, eles vão para seguir um padrão nos filmes contemporâneos, principalmente, seguir aí a tendência da moda francesa. Para o dia, né, também se torna um pouco mais longo do que era no final dos anos 20, o modelo das saias, mas agora mais justo. Para a noite, modelos longos. A fábrica de sonhos hollywoodiana fornece alguns modelos de moda. Um traje de Travis Banton, de Edith Head ou de Gilbert Adrian, de quem eu vou falar muito hoje, o Adrian. Porque Edith Head a gente vai falar sempre, né? Vai falar dela em outros momentos, mas o Adrian eu acho que é o figurinista dos anos 30, assim, os filmes mais bombásticos, mais interessantes, né? Tirando aí talvez o Walter Plunkett, que fez o Vento Levou e fez alguns outros filmes interessantes também, mas assim, os figurinos que mais chamam a atenção. O Travis Banton, que vinha também da época anterior, que a gente já tinha trazido ele, tá? São 3 figurinistas mais famosos da época, era visto nas telas por milhares de pessoas e tinham mais impacto que a fotografia de um vestido apenas notado por algumas dezenas de leitoras de uma determinada revista. Então, é essa parceria que vai ser muito perseguida nessa época. Eu acho que eu mostrei em algum momento um modelo que a Joan Crawford usa num filme, se eu não me engano, é uma criação do Adrian nos anos 30, que foi um vestido que foi vendido milhares de cópias numa loja de departamento americano. Então, justamente, né, o quanto circulava muito mais a imagem de um vestido do filme do que poderia circular numa revista, né? Mas o impacto de ser aquela determinada atriz dentro daquela história, tudo isso ajudava muito mais a vender. Os figurinistas do cinema americano moldaram um estilo original, sedutor e fotogênico. Mas, claro, apesar deles terem aí algumas trocas com a moda, e principalmente a moda francesa, eles vão ainda seguir o quê? Muito para esse lado do glamour, né? Então, procurando sempre essa sedução do olhar, seduzir o espectador e também fazer com que os trajes se sobressaiam em cena, né? Pensando sempre na questão da filmagem, da fotogenia do traje. Usavam materiais ostensivamente luxuosos, como lantejoulas, peles, musselines, entre outros. Então, também materiais nobres. Mesmo quando a gente for analisar filmes em que a história se passa, né, na própria época e que tem cenas do dia a dia, nunca o traje da atriz vai ser muito simples, mesmo que a personagem dela não seja uma pessoa que deveria estar vestida de uma forma muito chique, mas é sempre mais glamourizado, mesmo um traje cotidiano. Alguns exemplos, ó, não foi esse o vestido que eu falei, né, mas também que mostra e são tanto atrizes como modelos de vestidos e roupas que ficaram famosos na época, né? Então, desse lado, nós temos a Joan Crawford no filme No More Ladies, de 1935, onde a gente vê bem, olha, essa silhueta do vestido longo, marcando a cintura, decote, braços à mostra, né, da época, cabelo também já um pouco mais cheio, mesmo que curto, né? E aqui do outro lado também nós temos a Norma Shear, também na década de 30,
usando um vestido com brilho, com um ombro só, que também às vezes volta essa moda, então já desde os anos 30, e uma pele gigante que ela está segurando na mão, muita pele, a gente vai ver nos filmes também, nos casacos. Então, até os anos 50, a gente vai ver praticamente pele verdadeira nos filmes, né? Tinha um status a pele verdadeira. A partir da década de 60, quando começam críticas ambientalistas, etc., é que isso aí vai mudar, tanto que vai sair um pouco de moda, né? Vai ainda ter, mas vai ser sempre associado a pessoas mais velhas, uso da pele. Até os anos 50, tanto mulheres mais jovens quanto mais velhas, sempre que for, né, um figurino glamuroso, sempre vai envolver pele e vai ser pele verdadeira. Aqui eu vou falar muito dela hoje, porque vocês vão ter que aguentar eu falando dos amores de minha vida. Greta Garbo, amo esta mulher, eu já falei dela no cinema mudo um pouquinho, pelo menos, tá? Aqui é quando ela chegou nos Estados Unidos no final dos anos 20, ainda com uma roupa meio anos 20, o chapéu um pouco, uma roupa nem tão sofisticada. Aqui eu acho que ela já está bem dentro da estética dos anos 30, pelo estilo da camisa, da saia, ó, mas ela sempre usou uma coisa mais na cintura, aquelas sobrancelhas finas e arqueadas, que são muito fortes dos anos 30 também. Eu vou mostrar primeiro um filme. Acho que é o primeiro filme que a Chanel vai ter feito figurino e vai ser um convite em Hollywood. Estranhamente, não é um filme francês. Ela vai fazer depois figurino de filme francês. Eu confesso que eu não vi esse filme. Quero ver. Que é esse aqui. Essa Noite ou Nunca, na tradução. É um filme americano com a Gloria Swanson. Aliás, é a mesma Gloria Swanson que a gente viu aqui no cinema mudo, ou seja, ela já é um pouco mais velha. Não que ela fosse velha, é que ela era bem jovenzinha lá na época do cinema mudo, era uma das que apareciam até com aqueles figurinos mais sensuais, tá? E aí ela tá um pouco mais velha nesse filme, que é de 31, e que tem figurinos da Coco Chanel. Então, aqui a gente tem uma reportagem, ó, o estilo de Glória, só que esse estilo de Glória, na verdade, são os figurinos do filme, né, criações da Chanel para o filme, e a gente pode ver novamente, ó, a questão da pele muito forte nesse figurino, né? Tá em todos esses agasalhos, ó, que ela usa sempre nas golas, punhos, até na barra, né? Aqui também no cartaz também está se destacando. Também, olha essas golas gigantes de pele, né? Outra coisa que vai aparecer bastante já a partir dos anos 30, as mulheres fumando nos filmes como algo charmoso. Então, esse é um dos primeiros figurinos que a Chanel fez. Tem trajes mais um pouco menos peludos, vamos dizer assim. A gente pode trazer mais algumas imagens desse filme amanhã e analisar outros figurinos feitos por designers, estilistas. Depois aqui algumas criações da Schiaparelli, né? Essa relação dela com o surrealismo, com o Salvador Dalí, né? Por exemplo, a ideia do sapato, o chapéu-sapato, né? Pegar um formato que ficava no pé e colocar na cabeça, invertendo a ordem das coisas. Ou, por exemplo, né, o Salvador Dalí fez várias imagens, né, como essa escultura Vênus com gavetas, que é de 36, com essas gavetinhas saindo da imagem, e no mesmo ano a Elsa Schiaparelli fez esse tailleur para escritório com as gavetinhas, mesmas gavetinhas como bolsos. Então não é só no vestido lagosta. Então, algumas imagens do Salvador Dalí, né? Primeiro o vestido da Elsa Schiaparelli, batizado de vestido lagosta, que na verdade na silhueta não tem nada de muito diferente do que era usado na época. O exótico é o desenho da lagosta, né? E de 37, e ao lado o Lagosta, criação de Salvador Dalí, também de 37, esse telefone Lagosta, desculpa, e uma foto dele
também de 37, com essa imagem aqui, provavelmente também uma das criações dele. Vai ser uma escultura de um corpo feminino com a genitália coberta pela lagosta. Outra criação dela surrealista, também que a gente consegue ver relação com a obra do Dalí, é esse vestido, né, que tem essa estrutura das costelas aparentes aqui, e essa aqui, por exemplo, que é uma pintura do Dalí também da década de 30, onde ele também expõe aqui a questão da coluna vertebral feminina, e ela também, então, coloca no vestido em relevo essa forma também. Então, para a gente ver um pouco, né, da criatividade, da exploração de novas formas e dessa relação também entre a moda e o cinema, que só cresce aí nos anos 30, para a gente passar agora para ver os exemplos dos figurinos. Então, vários fatores fazem com que a década de 30 seja tão intensa, né? Começando pela questão do som, da voz, né? Então, desde que o cinema tinha sido criado, né, até o final dos anos 20, foram feitos experimentos desde o início, né, para tentar colocar som. Então, o que se fazia? Muito se usava, às vezes, a pessoa atrás da projeção falando alguma coisa, tocava-se a música ao vivo nas projeções, né? Mas o que se tinha era a dificuldade de sincronizar com a filmagem algum tipo de som. Então, isso foi a primeira coisa que se desenvolveu. É o chamado Vitafone, que era uma espécie de um disco, não era ainda no filme, o som, era um disco separado, sincronizando, né? Então, eles testaram o primeiro filme, que ele não é totalmente falado, ele ainda tem partes mudas, tá? Mas é que é o considerado o primeiro em que há essa sincronização, né, entre partes cantadas e faladas também. É um filme do final dos anos 20, de 1927, né? Então, foi nos Estados Unidos que surgiu essas tecnologias, né? Que é o filme chamado O Cantor de Jazz, em português. Então, ele é um musical, considerado o primeiro filme com canto e falas sincronizado. Depois, na sequência, teve um outro de 28 que ele era todo ele também usando a mesma técnica, daí não tinha partes mudas, era todo ele falado, mas esse filme eu achei menos informação, desconfio que possa ter se perdido. Esse primeiro acho que ainda tem, esse cantor de jazz. E depois vão surgir novas técnicas, que a partir de 29, principalmente os filmes gravados em 29, mas lançados só em 30, é que já vão ter os filmes falados com que já é a fala vem da gravação, tá? Então, a partir daí, os filmes mudos foram perdendo espaço para a grande novidade, os filmes falados. Produzido pelo estúdio Warner Bros., esse primeiro, utilizava uma tecnologia chamada Vitafone. Essa técnica foi sendo alterada para o som vir no próprio filme, que é isso que eles conseguiram, né? Filmar já captando o som. Justamente essa inovação vai trazer muitas mudanças para o cinema, e entre essas mudanças a gente tem que pensar se os figurinos também não foram impactados, né, pelo fato de que agora tinha uma coisa que chamaria muito atenção, que era a fala, né, dos atores. Outra coisa interessante é que foi no ano de 29 que surgiu a primeira cerimônia do Oscar. Então, também vai entrar a década de 30, né? A partir de 30 ali, vai ter sempre esses filmes que a gente vai ver, tantas indicações, tantos prêmios, porque antes nem existia essa premiação. Então, a premiação do Oscar surge aí também nesse finalzinho dos anos 20, entrando para os anos 30. Bom, então aqui eu trouxe o exemplo da Greta Garbo, né, com o primeiro filme falado dela. Ele foi gravado no final de 1929 e foi lançado em 1930, que era um filme chamado Anna Christie, né, gravado então em 29, estrelando Greta Garbo no papel principal. Era a adaptação de uma peça de Eugene O'Neill.
foi seu primeiro filme falado. Aos 16 minutos de filme, Garbo, que interpreta uma prostituta sueca para justificar o sotaque. Então, vejam, ela não tinha ainda, como ela não vai ter até o fim perdido totalmente o sotaque, né? Mas ela ainda tinha muito sotaque nesse primeiro filme falado. Então, o estúdio, né, a produção pensou, olha só, ela era tão importante que eles acharam um jeito de driblar o fato de que ela ia ter sotaque. Então, que jeito foi esse? Dizer que a personagem tinha a mesma origem da atriz para justificar o sotaque que ela tinha ao falar inglês, né? Então, por isso que ela faz, no filme ela faz, então, uma prostituta, que é, então, sueca, como ela, e ela fala, ela tem uma cena famosa, até vou trazer, vocês devem ter visto a imagem já, em que ela pede um uísque num bar, né? Me dá um uísque. Ficou famosa essa cena, essa imagem. Quando o filme estreia em 30, qual é a grande chamada do filme? Garbo fala. Quer dizer, ela que já era famosa, já era estrela de vários filmes mudos, já era uma atriz querida pelo público, agora, então, você tem a oportunidade de ver ela falando. Olha o impacto disso. Então, eu gosto que na história da Greta Garbo eles exploram todos esses momentos icônicos aqui, né? Então, primeiro, a Greta Garbo agora fala, né? Então, essa frase era a frase de impacto. Inclusive, no cartaz, prestem atenção, que não fala diretamente essa frase, mas lá no final diz All Talking Picture. Quer dizer, é um filme falado. É um filme com o som da voz. Então, isso era algo que ia no cartaz nesse início, né? Como algo realmente desse momento de inovação. Eu acho interessante esse filme porque, além de ser o primeiro filme falado dela, né, a personagem não é uma personagem muito glamurosa, a gente consegue perceber pelas imagens aqui, ela é uma prostituta, não é uma prostituta de luxo, longe disso, tá? E aqui tá a cena famosa, que ela tá com essa cara de derrota no bar e pede uísque, né? E o Adrian, que faz, a gente vai ver alguns figurinos muito suntuosos ao longo dessa década, né, consegue adaptar bem para a história, para a personagem, um estilo um pouco mais simples, e onde a gente também percebe essa transição entre os anos 20 e os anos 30, né? Já começa uma modificação um pouco do modelo do chapéu, né? Já tem uma cintura mais marcada, a saia é um pouco longa, porque até se alongou mesmo as saias de dia, né? Também ele usa aqui o xadrez, esses botões, né? Nesse conjunto, dando aí alguma harmonia. Provavelmente ele era responsável mais pelo figurino da Greta Garbo, tendo uma outra equipe para fazer dos demais personagens, isso era bem comum, e nesse caso aparece muitas vezes nos créditos como a Adrian fazendo só os vestidos. Isso geralmente quer dizer que ele fez só a roupa da atriz principal, né? E principalmente vestidos mais suntuosos, tá? Então, tinha, né? Os estúdios já tinham as suas equipes aí, e algumas vezes esses grandes figurinistas vão fazer só o figurino das grandes atrizes, que vão ter uma visibilidade maior. Esse filme aqui eu trouxe de 34, até porque ele tem um figurinista menos conhecido. Na verdade, a gente vai ter muitos nomes de figurinistas novos surgindo nessa época, justamente pelo crescimento, né, dos estúdios, do número de filmes que vai ser feito. Uma outra coisa interessante dessa época é a variedade de estilos, né? Nós já vamos ter muitos tipos de filmes, filme que é comédia, mas que puxa mais para musical. Esse aqui, por exemplo, é uma comédia que mistura um pouco de investigação policial. Vamos ter filmes mais dramáticos. Então, por exemplo, essa é uma comédia que flerta um pouco com a ideia da investigação policial, né? E já é um pouco quase da metade da década, já é de 34, né? E aí a gente vai ver que filmes de gangsters, tudo isso vai ser muito explorado aí nos anos 30. Aliás, eu não trouxe, mas
o primeiro filme do Scarface, que tem aquele mais famoso com Al Pacino, né? A primeira versão é do início dos anos 30. É um filme bem pesado. E também eu queria comentar, né, que uma coisa muito, muito importante dos anos 30 e que a gente vai conseguir sentir um pouco essa diferença também é que em 1930 surgiu o famoso Código Hays, que é um código de autocensura do cinema, mas ele realmente começou a ser mais cobrado, implantado a partir de 34. Então a gente vai ver, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns figurinos mais ousados que são do início da década de 31, 32, o próprio esse filme do Al Capone, né, o Scarface, que conta a história do Al Capone, é um filme bem pesado, né, diz que tem uma cena, inclusive, que faz referência a uma questão de incesto, né, então é um filme bem avançado, e que depois, né, da instalação do código mais rígido a partir de 34, e que vai ser seguido mais ou menos até 54, 56, né, dentro do cinema americano, alguns dos figurinos, algumas das abordagens mudam muito depois de 34, justamente por conta do código. Então, muitas pessoas, né, se surpreenderam lá com aquela ousadia toda até da Bara, né, que até causou uma polêmica no público, mas que a produção, enfim, foi feita, né, etc., naquela época, e que seria impensável, então, após o código aqui, justamente porque ele vai ter uma série de regras, principalmente essa questão que mostrava relações de sexo, ou que mostrava o corpo das atrizes. Então, esse aqui, em português, ficou A Ceia dos Acusados, de 34, direção de W.S. Van Dyke, que achei engraçado que o nome do diretor lembra o nome de um pintor famoso, e os figurinos de Dolly Tree. Então, aqui a gente tem, no cartaz, a gente vê, né, que tem uma confusão aí com duas mulheres, ó, tem uma arma, o cara tá de hobby, etc. Então, ele é um filme meio comédia investigativa. Tem essa cena aqui famosa do cachorro, onde ela tá usando um traje mais do dia. E aqui parece ser uma outra atriz, né? Porque essa aqui, não sei se é a mesma. É uma cena mais de festa, então ela tá com uma roupa diferente também. E as outras convidadas, um vestido mais longo, tá? Com listras. Esse filme aqui é um filme que teve um figurino muito, muito famoso, né? A atriz principal se tornou extremamente conhecida também pelo seu estilo marcante nos anos 30, que é a Jean Harlow, né? Uma dessas loiras fatais aí, a época que já começa essa ideia de uma loira descolorida, né? Já nos anos 30. Então não foi a Marilyn que inventou isso, né? E eu acho até que tem a ver ainda com a questão do cinema ser preto e branco e deles notarem, né, que dava um contraste, ela deixava o cabelo bem claro, enquanto outros usavam o cabelo escuro, né, deixava bem marcante. Então vai ter ela e uma outra atriz que a gente vai falar depois, que tinham muito esse visual, né, dessas loiras fatais dos anos 30. E ele tem um elenco bem famoso também, tem o John Barrymore, que são dos irmãos Barrymore, que eu gosto bastante, que são os antepassados da Dream Barrymore. Ela é neta agora não me lembro se é do John ou do Lionel, de um deles. E eles são dois irmãos bem diferentes até. Esse vestido, sim, todos esses vestidos, né? Esse que é o que mais aparece, né? Mas ela tá sempre usando uma coisa, tem muito essa coisa do cetim. O cetim é um vestido é um tecido que marca, né? E o corte dele, né? A forma como ele abraça a silhueta curvilínea dela, extremamente sensual, né? E é desse mago. Eu digo que ele não era um figurinista, era um mago, né? O complemento da pele, exatamente. É o Adrian, ele é fantástico. E outra coisa muito marcante dessa época, que vai aparecer muito nesse filme, é o boá de plumas, ou aquela pele que tu usa só aqui nos ombros, ó, como ela tá usando aqui, né? Então, isso é bem marcante. Mas a gente vai ver que essa sensualidade, ela é proposital dessa personagem,
O vestido abraça o corpo dela, exatamente. E nos mostra toda a curva, né? Todas as curvas dessa mulher curvilínea. Em outros modelos, assim, também um pouco mais decotados, como a gente vai ver, esse que dá origem ao cartaz aqui também. Então, a direção do George Cukor e o figurino é do Adrian, tá? E aí a gente vai ver, por exemplo, nessa cena com essa senhora mais velha, que parece que a mulher está julgando um pouco ela pela roupa que ela está usando, né? Como algo muito sensual, né? Que deixa ver demais as formas do corpo. Então, é proposital, tem a ver com a história, com a personagem e até com o estilo dessa atriz. E virou assim um ícone dos anos 30 esse figurino. Aqui outras imagens da Jean Harlow nesse filme, né? Então aqui que é uma espécie de hobby que ela usa com boá de plumas, o cenário também ajuda bastante, acho que é o mesmo hobby com boá aqui, nessa poltrona, né? São imagens icônicas, inclusive a capa de um livro que eu uso muito sobre a história do figurino de cinema é com essa fotografia aqui, que se tornou muito famosa, né? Essa imagem, e são figurinos desse mesmo filme, que em português se chama Jantar às 8. E aqui para a gente ver, né, assim como a gente viu esse figurino suntuoso aí da Jean Harlow, né, uma outra dessas loiras fatais da época era a Mae West, bem famosa também nessa época aqui. Esse aqui é um filme de 34, tá? Que é com a Mae West, e o filme chama em português Uma Dama do Outro Mundo. Então, por que ela tem esses figurinos tão suntuosos? Ela é uma estrela do burlesco daquela época. Olha só que loucura. Então, já ela é uma dançarina, faz shows, etc. Então, por isso que ela tem esses figurinos mega suntuosos. O figurinista é o Travis Benton, que fazia vários daqueles figurinos que a gente viu nos anos 20, que eram figurinos também bem elaborados, de show, de personagens que faziam shows, etc. A gente viu um desse, que é aquele que tinha um lado meio circense. Ele fez vários figurinos, outros bem sensuais, também na linha daquele da Cleópatra, só que é o de outra produção. Então, ele tinha um histórico de fazer figurino dessas personagens bem chamativo, assim. Então, esse aqui é um bom exemplo desse tipo de figurino, né? A gente tem aqui, inclusive, no cartaz, ela está usando esse figurino aqui, que é um acontecimento mesmo, né? Então, traz toda essa questão da roupa que marca bastante o corpo, mas com muito elemento, né? Lantejola, pena, que parece, sei lá, o que é feita essa barra, gente? Isso é pluma? O que é? Tem muita pluma aqui, tem uma plumaiada no chapéu. Aí tem esse outro figurino escuro aqui que não fica atrás, a silhueta com essa cauda maravilhosa, realmente um acontecimento. O figurino desse filme aqui é bem show também, bem pesado, bem carregado. Bom, esse aqui é uma obra. Inclusive, esse filme que inspirou aquele nome da famosa personagem brasileira travesti Madame Satã. É inspirado nesse filme, que é do iniciozinho do cinema falado e bem antes do Código Hays, né, que chama Madame Satã, o filme. Qual é a história desse filme? Né? A direção é do Cecil B. DeMille, que vai ser um grande produtor ainda durante os anos 30, 40. Esse filme é uma loucura, tá? Ele é a história de um casal, eles estão num dirigível, um Zeppelin, fazendo uma viagem, tá? Para ver que na época era, nossa, o auge, um Zeppelin, né? Não é de navio, não é uma coisa muito tradicional, uma coisa nova. E aí ela resolve numa festa fantasia, tô dando vários spoilers do filme, mas é tipo esse é o resumo do filme, tá? Ela resolve se fantasiar de diaba e seduzir o marido, para ver se ele vai cair nessa sedução sem saber que é ela. Enfim, super convoluto e interessante a história. E aí
tem figurinos de quem? Do rei dos anos 30, o Adrian, que eu digo que eu não aguento, esse homem fazia tudo de maravilhoso. É extremamente sensual. Olha o croquis maravilhoso que ele fez. E ela vestida ainda nessa pose, com um cigarro na mão. Para tudo essa mulher. Então, aqui o filme, bem do iniciozinho, já é falado. Então, aqui a gente tem o croquis e a fotografia do filme. Direção do Cecil B. DeMille, figurinos do Adrian. É ali, o nome dela, Kay Jones. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe de novo a Greta Garbo, mas esse filme eu acho especialmente importante porque ele é um filme que aborda uma personagem famosa e uma personagem justamente com essa questão da sensualidade bem forte, que era a Mata Hari, né, espiã, dançarina, etc., que não deixa de ser também um pouco de época, mas aqui o que a gente vai ter, né, nesse filme de 31 é um figurino extremamente sensual, justamente por como eu comentei, ele é um pouquinho antes de endurecer o código Heinz. Então, eu acho que se fosse depois, né, a partir ali de 34, quando eles começam a endurecer o código, acredito que não teria passado esse figurino, né? Porque a Greta Garbo que mostra tudo. Então, assim, esse filme é imperdível, tem que assistir, esse eu já vi. Eu até quero ver de novo, porque eu tenho um problema de memória horrível mesmo sendo historiadora. Eu esqueço, às vezes, completamente, porque eu lembro de lances da coisa, lembro que eu assisti. Então, assim, o filme, então, é de 31, com a Greta Garbo, o Lionel Barrymore, que fazia vários filmes, como a gente viu, também fez aquele que não é anterior, mas posterior, com a Jean Harlow, e também fez o Grande Hotel com a Greta Garbo no ano seguinte. Então, eles fizeram um par romântico mais de uma vez, era tipo um par romântico que funcionava bem nas telas, eles dois, tá? E o figurino, eu acho que é do Adrian, que o Adrian é o Adrian. Essa dobradinha, aliás, Greta Garbo e o Adrian aparecem em vários filmes dos anos 30. Lembrando que ele fez o figurino do primeiro filme falado dela. Então, aqui ele vai explorar tudo possível que tem para explorar nessa personagem, que é a sensualidade, a suntuosidade, né, dos trajes, que usava muito essa coisa do exótico, os trajes de show, de dança, inclusive tem cenas, né, em que ela dança para o público. Então a gente vai ter acessórios de cabeça, vai ter um figurino com bastante recortes. Esse aqui é um dos que eu achei mais sensuais, porque ele tem o recorte, né, na parte de cima e toda a perna de fora. Esse aqui também achei incrível, porque ele de frente, né, bem degotado, com o braço de fora, tem uma transparência. Olha a transparência na lateral. Dá para ver tudo, gente. O que ela tá usando aqui embaixo, calcinha? Que não é essa que a gente ia ver. Será que é um tapa-sexo? Será que é uma meia? Uma meia sem calcinha? Fiquei me perguntando o que ela tá usando nessa cena. Esse é um figurino realmente impactante, um figurino que está dentro daquela lógica que a gente viu dos figurinos suntuosos, sensuais, e que, assim, em pouco tempo eu acho que ele já teria sido vetado. Esse figurino é incrível. A Greta Garbo é incrível, esse filme é incrível, esse figurino é incrível, essa história é incrível, que é da Mata Hari, então eu acho que esse filme tem que ver mesmo. Então, a gente tinha falado um pouco desse tipo de filme quando falou do expressionismo alemão, que é o horror, né? Mas agora a gente vai ter uma construção muito importante no cinema americano dos anos 30 de alguns arquétipos do cinema de horror, né? Principalmente uma estética também muito icônica de alguns desses personagens que estão então relacionados também com esse momento da década de 1930. Então, por exemplo, é do início da década de 31, o filme que se tornou um ícone aí do cinema de horror é o Drácula, com o ator Bela Lugosi, né, no papel de Drácula. Então, que é a referência primeira que vem na nossa mente, claro, depois
a gente passou pelos anos 90 do Coppola, e isso mudou. Mas é um ícone visual, né? Esse Drácula do Bela Lugosi, porque a gente tinha tido o Nosferatu no expressionismo alemão, que estava muito dentro daquela estética, que abordava muito mais aquela imagem do vampiro monstro, e aqui nós temos, né, esse vampiro caracterizado mais humanizado, vamos dizer assim, menos monstro, mais humano, mas igualmente perigoso. E da onde saiu, né, esse estereótipo do vampiro com a capa, né? Vejam como esse figurino foi importante na construção visual de um personagem que está presente nos dias de hoje ainda, né, na cultura pop, né, que é o Drácula, que é justamente associado com a imagem desse ator, Bela Lugosi, que se tornou um grande ator de cinema de horror, que fez, né, outros papéis dentro desse gênero de filmes, e também repetiu algumas vezes o próprio papel de Drácula, mas esse é o primeiro filme, então o quanto ele é importante na construção dessas imagens, né, desses personagens do horror. Isso também já está um pouco presente na literatura do século XIX, mas o cinema ele vai ser muito mais responsável por essa construção. Mas aqui ele ainda é bem mais malvado do que sensual, no do Bela Lugosi. Claro que a maldade dele hoje nos daria talvez vontade de rir, mas o que eu acho que é importante é a visualidade, né? Principalmente pensando na questão de figurino, quanto esse figurino foi importante na construção dessa imagem do vampiro. Até hoje, né, a pessoa, se tu vai numa festa fantasia, aí eu vou lá alugar uma fantasia de vampiro, baseada em qual roupa é essa fantasia? Vai ser, em geral, nessa roupa do Bela Lugosi, do filme Drácula de 1931. Então, de tão icônica que essa roupa se tornou, com aquela golinha dura da capa, né? E a roupa meio de época, porque é para ser meio de época, o Drácula tem uma coisa de passado, né? Ele vem desse passado, porque afinal ele é um morto-vivo, ele vive há muitos séculos. Então tem toda essa questão. Então essa coisa da capa ter esse forro de outra cor, né? A gente normalmente pensa vermelho, mas provavelmente não é para dar esse efeito tão claro no vídeo, talvez fosse até branco. Né, o traje todo dele, o modelo do cabelo, a maquiagem, todo esse estereótipo aí criado, e aí a gente vai ver que por trás de grandes ícones do horror dessa época, que depois a gente vai ver uma outra dupla aqui famosíssima do cinema de horror dessa época, está a mesma figurinista. Algo me diz que ela merecia um estudo mais detalhado para quem gosta de cinema de horror, de clássicos do horror, que é a Vera West. Não sei se alguém já conhecia ela, mas eu percebi que ela tem aí uma importância crucial em criar esses ícones do cinema de horror e que estão tão presentes até hoje na memória popular, na cultura popular, reproduzidos, sejam em cartazes, camisetas, inclusive coleções de moda que se inspiram muitas vezes em figurinos desses filmes clássicos do horror, né? Então aqui a gente tem, eu falei já bastante sobre a roupa dele, vampiro, né? Dele, Drácula, aqui, o colarinho também duro, a gravata, tudo, né? Dentro de passar uma imagem um pouco de época. E eu trouxe também essas cenas em que as mulheres estão, né, dormindo e ele vem as abordar, que é justamente aquela coisa do vampiro, né? Que vai atacar a mulher enquanto ela está dormindo. E a escolha pelas mulheres também, né? Então, também eu acho que o figurino delas também pensado muito naquilo que a gente falou, como o cinema de horror explora essa coisa da fragilidade da vítima, né? Ela está dormindo, ela está de camisola, então, de novo, a exploração da camisola no figurino como algo importante, que a gente tinha comentado numa aula lá no início. Outro filme do gênero horror, dois filmes dos anos 30 do gênero horror, que também são com a mesma figurinista, Vera West, que também vai criar um visual icônico, é o Frankenstein, que também é de 31, primeiro filme Frankenstein, e a noiva de Frankenstein, desculpa, tem um erro ali, gente, não é 25, é 35, que é um pouquinho posterior. Então, ambos da década de 30 falados, né? E já dentro dessa estética do horror clássico americano,
onde ela vai criar esse visual, então, para o Frankenstein, o monstro, né? Então, aqui a gente tem, ele é gigante, né? Esse ator também muito famoso que fazia ele, né? Tem essa forma meio quadradada aí da cabeça, esses ombros exagerados, mas tem essa roupinha dele aí também, né? Com a ideia de que justamente porque ele é grande, ele tem a manga curta, provavelmente esse ombro exagerado também tem alguma coisa aí do figurino, né? Esse figurino, então, ícone também desse personagem, essa bota pesada também. E depois esse figurino ficou muito cult, aliás, da personagem que é a noiva dele no filme de 35, que é uma espécie de continuação do primeiro filme, né? Onde ele ganha a noiva e que tem também uma estética muito particular e que muito copiada e inspirou aí várias outras personagens e outros figurinos, né? Me chama muita atenção esse cabelo dela, tem uma faixa branca no cabelo, o penteado dela todo, né? Até a maquiagem é diferente, e também o figurino que é uma espécie de vestido, de túnica branca, né? Com esses ombros exagerados, assim como o dele, e os braços um pouco lembrando como algo enfaixado, né? Com aquela ideia de que eles são mortos-vivos. Muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Até breve!